Glória a Deus. Boa noite, igreja. Amém. Wesley, tá num ponto de colocar a imagem? Irmãos, o título da mensagem de hoje é Coragem para Avançar. Amém? Quem quer coragem aí? Para carregar, olha. Essa imagem aí é uma ilustração de Paulo diante do Sinédrio. A mensagem de hoje a gente vai percorrer aí uma história onde Paulo ele é colocado diante de uma série de desafios, uma série de dificuldades. Amém? E, beleza, o que isso tem a ver comigo e com você? Imagina que Deus colocou nas suas mãos um mapa. Um mapa para você percorrer e ir de encontro à vontade dele para a sua vida. De repente, de encontro ao seu chamado. Eu quero te dizer que esse caminho que você vai percorrer, ele não necessariamente vai ser um caminho sempre plano, tranquilo. Diante de você pode surgir montanhas para você subir, pode ter um rio para você atravessar, uma mata para você desbravar. Amém? Podem surgir dificuldades. E a gente vai ver aqui nessa história que Paulo, ele continuou seguindo ali o mapa de Deus, mesmo quando o caminho se tornou desconfortável. Ele não recuou, ele não desistiu, ele não deixou para lá. Amém? E a gente vai aprender um pouquinho com esse homem aí que entendeu que o reino de Deus é conquistado à força. Abre sua Bíblia em Atos, capítulo 21, versículo 8. Atos, capítulo 21, versículo 8. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que, aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu: O que estão fazendo ao chorar assim e partir meu coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Eita! Como Paulo não se deixou persuadir, conformados dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. Amém? Irmãos, espera aí que está caindo tudo aqui. Paulo, ele estava lá em Cesareia, né, na casa de Filipe, o evangelista, com outros irmãos. Aí, de repente, chega um profeta, Ágabo. E aí ele demonstra, numa mímica ali, uma profecia que ele recebeu da parte de Deus. Pegou o cinto de Paulo e amarrou as próprias mãos e os pés e falou: Olha, o dono desse cinto, quando chegar em Jerusalém, ele vai ser preso dessa forma. E aí, a primeira vez que eu li esse texto, eu até achei esquisito, né? Como é que o cara pega um cinto e consegue amarrar a mão, amarrar pé, mas a gente não pode ter na nossa mente o cinto que a gente usa, né, atualmente. O cinto naquela época era um pano comprido, que você dava várias voltas na cintura e depois amarrava. Então era um pano bem comprido, dava você amarrar a mão e os pés. Inclusive no cinto, as pessoas até guardavam algumas coisas, por conta que eram várias passadas de pano assim, né? E aí ele vendo aquilo, o povo, os amigos de Paulo vendo aquilo, tentaram persuadir Paulo: Ó, desiste, não vá para Jerusalém. Mas Paulo, ele sabia que ele precisava ir para Jerusalém. E uma coisa interessante, irmãos, que o mesmo Deus que move Paulo a ir para Jerusalém, dar o testemunho de Cristo, é o mesmo Espírito Santo ali que alerta ele que lá ele ia ser preso. Deus não esconde de nós que no caminho a gente vai ter uma dificuldade ou outra. Jesus, ele fala para os discípulos: ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós
Não há uma promessa, sabe, sobre nossa vida que não vai sempre dar tudo certo, que sempre vai correr tudo bem, nunca vai aparecer uma dificuldade. Se eu entreguei minha vida para Jesus, tá tranquilo então, é só vitória agora. Irmãos, não é bem assim. A gente pode se deparar com uma dificuldade, a gente pode vir uma luta na nossa vida, e a gente tem que estar preparado para essas coisas. Eu e você precisamos estar preparados para o desafio que pode vir, né? A gente tem que estar ciente disso. Eu sei que isso pode parecer decepcionante ali para aquele que recebeu o Evangelho da Xuxa, né? Quem conhece o Evangelho da Xuxa? Né? Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, né? Esse é o Evangelho da Xuxa. Está lá em Heresias, capítulo 5, versículo 10. Mas a gente entende que não é assim, né? Não vai ser tudo do nosso jeito, da nossa vontade. Muitas vezes a gente vai ter que se submeter à vontade do Pai, de Deus, né? E a gente precisa entender que o carnaval que está correndo aí fora, né? A gente vive num mundo caído, corrompido pelo pecado. Então nós estamos sujeitos a passar por situações difíceis, sim, mas Ele está conosco. A diferença é essa, irmãos, nós não estamos sozinhos. E a gente não pode ser daqueles que se decepciona com Deus, sabe? Às vezes, eu não sei se alguém já encontrou com alguém que está assim, afastado dos caminhos do Senhor, simplesmente porque se decepcionou com Deus. Porque algo deu errado na vida dele, ele ficou bravo com Deus, sabe? Eu já vi pessoa que caminhava firme e falava, não, tô de mal com Deus. Assim, o imperfeito decepcionado com quem é perfeito, né? O mortal decepcionado com o eterno. O pecador decepcionado com o santo. O limitado e fraco decepcionado com o todo-poderoso. Não faz sentido, irmãos. Deus, ele continua sendo Deus, independente das circunstâncias. A visão que eu e você temos de Deus não pode ter relação com o que a gente está vivendo. A nossa fé não pode ser abalada por circunstâncias. Se está tudo bem, Deus é fiel. Se está tudo mal, Deus é fiel também. Porque Ele é Deus quando tudo está bem, mas Ele também é Deus quando tudo vai mal. Quando chega uma tempestade, Ele continua sendo Deus. Amém? E a primeira reação dos irmãos ali foi tentar persuadir Paulo, fazer Paulo desistir de ir para Jerusalém. E aí, a gente tem que entender também o seguinte, era sinal de amor, de cuidado, sabe? Não é que eles estavam contra ali, Paulo exerceu o chamado dele. Paulo entendia isso. São meus irmãos, eles estão preocupados comigo. E a gente tem que ter esse entendimento também, porque na nossa caminhada, irmãos, muitas vezes quem está do nosso lado vai, talvez, muitas vezes, dar um conselho ali para a gente, de repente, tirar o pé do acelerador, ficar preocupado com alguma situação que a gente está pegando mais pesado, mas porque você entende o seu chamado. Você sabe aonde você precisa ir. Muitas vezes você sabe que você não pode ficar no conforto de Cesareia, você tem que ir para Jerusalém. Mas você não tem que esperar que todo mundo ao seu redor vai entender isso. Mas você precisa entender. Amém? Então, às vezes pode acontecer isso. E aqui, os irmãos estavam lá tentando convencer Paulo. Não vai, Paulo, não vai. Mas Paulo falou, gente, eu estou preparado até para morrer se for preciso. Eu preciso ir lá testemunhar de Cristo. Eu preciso ir lá para Jerusalém. E aí, eles vendo a firmeza ali de Paulo, né? A determinação, Paulo sabia o que ele estava fazendo. E eles falaram, seja feita a vontade do Senhor. Diante de nós, muitas vezes, a gente vai ver dois caminhos, né? A nossa vontade e a vontade do Senhor. Um caminho largo e um outro caminho estreito. Um caminho fácil, tranquilo e um caminho difícil, desafiador. E o nosso desafio é submeter a nossa vontade à vontade dele. E uma forma da gente fazer isso, irmãos, é a gente buscar intimidade com Deus.
E aí, naturalmente, a gente vai alinhando a nossa vontade à vontade dele. Quando a gente busca a intimidade com o Senhor, a gente não só é inclinado a obedecer. Você não só vai querer ir para Jerusalém porque você vai querer ser obediente à voz dele. Mas quando a gente busca intimidade com ele, a vontade dele passa a entrar no nosso coração e passa a ser a nossa vontade também. Então não só você vai querer ir para obedecer, mas seu coração vai arder por Jerusalém. Você vai desejar ir lá. Amém? Versículo 17. Atos 21, versículo 17. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou em detalhes o que Deus tinha feito entre os gentios para seu ministério. Ouvindo isso, eles deram glória a Deus e lhe disseram: Você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram e todos são zelosos da lei. Eles foram informados que você ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Até aqui. Então, chegando lá em Jerusalém, Paulo encontra Tiago e alguns presbíteros. Esse Tiago aqui, irmãos, a Bíblia não deixa claro se é o discípulo de Jesus, ou se é o irmão de Jesus, que também se chamava Tiago. Assim, estudiosos estão mais inclinados a acreditar que era o irmão de Jesus, né? Porque ele era muito atuante ali também. Então, deve ser o irmão de Cristo aqui. E eles encontraram com Paulo, receberam Paulo ali, Paulo deu testemunho de como foi ali, junto aos gentios e tal, e eles deram glória a Deus. Só que eles falaram para Paulo: olha, Paulo, seu filme está meio queimado aqui. Né? Tem uma notícia aí correndo de que você anda ensinando que os judeus devem abandonar os preceitos ali dos judeus, ali de Moisés, das leis de Moisés. Então, havia ali em Jerusalém alguns judeus ali bravos com o que Paulo vinha ensinando. Então, assim, o que aconteceu? Diante daquilo ali, eles aconselharam Paulo a fazer o seguinte. Só contextualizando aqui, né? Paulo, de fato, ele ensinava que Cristo era o suficiente. Então, ele dizia o seguinte: você não tem que se circuncidar. Então, quando ele anunciava Cristo aos gentios, e de repente algum judeu falava: você tem que se circuncidar. Ele falava: não, você não precisa. Você está em Cristo, né? Você já é nova criatura. Você não está dependendo de uma circuncisão. Existe uma nova aliança. Então, Paulo ele pregava essa nova aliança em Cristo. Só que aí, alguns judeus estavam bravos, achando que ele estava querendo pregar contra os costumes judaicos também. E aí, versículo 22, eles falam o seguinte: que faremos então? Certamente saberão que você já chegou. Faça, portanto, o que vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente fizeram um voto. Levem esses homens, participe da cerimônia de purificação com eles e pague a despesa deles, para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não procede a informação que receberam a respeito de você, e que, pelo contrário, você mesmo vive de conformidade com a lei. Então eles falaram para Paulo, antes dele ir ao templo, que ele mesmo aguardasse o tempo ali da purificação, seguisse ali os preceitos cerimoniais, né, que os judeus obedeciam. E aí ele raspasse a cabeça junto com outros irmãos ali também judeus, para que não ficasse essa situação ali ruim ali, né, de alguém querer acusar Paulo de estar indo contra a lei de Moisés e tudo mais. E aí Paulo ele acabou seguindo essa ideia de
se fazer fraco para ganhar o fraco, né? Paulo sabia que ele não precisava seguir esses costumes, essas cerimônias mais, porque ele estava em Cristo. Ele entendeu isso. Mas lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20, Paulo fala o seguinte, ó: para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Então, Paulo aqui, o que ele fez? Ele pensou o seguinte, cara, se para eu ganhar esse povo aqui para Jesus, eu precisar fazer esse procedimento que eles acham tão importante antes que eu entre no templo, eu vou fazer, eu vou seguir, eu vou me fazer fraco, eu sei que eu não preciso, eu posso entrar no templo porque eu sou nova criatura, meus pecados estão lavados em Cristo. Mas ele achou mais importante seguir isso aí, acabar com essa confusão, mas para poder pregar o Cristo vivo para esse povo. E aí isso acaba sendo uma lição para mim e para você. Às vezes a gente se prende, irmãos, em detalhes tão pequenos, sabe? E por conta disso a gente perde a oportunidade de pregar aquilo que é mais importante, que é Cristo crucificado. Amém? Então, às vezes tem detalhes ali, sabe? Que a gente pode, cara, não vamos brigar por causa disso, né? A questão, vai guardar sábado, não vai guardar sábado, beleza, quer guardar sábado, guarda, amém. Mas você está em Cristo, Cristo é o seu Salvador, seu único Salvador, isso é o mais importante. Precisamos ter maturidade. Versículo 26. Capítulo 21 ainda, versículo 26. Diz assim: então Paulo, levando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias de purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e agarraram Paulo, o agarraram, né? Gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Amém, até aqui. Então, mesmo Paulo seguindo o processo ali de purificação, fazendo tudo certinho, quando alguns judeus vindos da Ásia viram Paulo ali, começaram a gritar, pegaram Paulo, agarraram ele, jogaram para fora do templo e gritaram para todo o povo que estava ali na rua, acusando Paulo ali de estar indo contra os judeus, profanando o templo, indo contra tudo que os judeus acreditavam. Então, aconteceu aquele BO, né? E o que aconteceu? Diante dessa situação, a gente pode ver o seguinte, irmãos. Houve uma resistência. Quando Paulo chegou naquele lugar, houve uma oposição. Ele se deparou com uma oposição. E isso acontece também nos nossos dias. Quando eu e você, nós buscamos fazer a vontade de Deus, quando eu e você estamos caminhando na direção do nosso chamado em Cristo, a gente não pode ser assim, inocente e achar que não vão vir lutas. Amém? Amém? Vão vir lutas. A gente vai encontrar oposição de homens, porque a gente vive num mundo que existe ali uma cultura, uma política que é contra os princípios cristãos. Só não vê quem não quer. Você tem liberdade de pensamento até a página 2. Né? Todo mundo tem liberdade de pensar, tá? Mas vai pensar os princípios cristãos para ver se você vai encontrar essa liberdade verdadeira. Você não vai encontrar uma oposição. Eu gosto muito da abertura da série The Chosen, que mostra aqueles peixes nadando lá em círculo, e aí o peixinho, quando vez ou outro, o peixinho vai lá e muda na direção e vai nadando na direção contrária do cardume. Isso representando aqueles que vão tendo encontro com Cristo. Então, a partir do momento que nós temos o encontro com Cristo, muda o padrão. Você começa a caminhar na contramão do mundo, e aí você vai encontrar resistência, vai encontrar oposição. E essa oposição não é só no mundo natural, você vai encontrar oposição no mundo espiritual. Por isso que a gente não pode achar que pode viver
sem orar, irmãos, sem jejuar. A gente não chega a lugar nenhum dessa forma. Então nós precisamos, né, uma vez que estamos posicionados em Cristo, cuidar da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Precisamos orar, interceder. Nós estamos vivendo dias de luta aí, ó. Carnaval, né? As trevas têm se levantado aí por conta desse carnaval, e a gente tem que se levantar também como corpo de Cristo, orando, intercedendo, né? Guardando a nossa casa, guardando a nossa saúde, nossa família. A oposição vem. E a maior oposição que eu e você nós vamos encontrar somos nós mesmos. A oposição da nossa vontade, da nossa carne. Contra isso também nós vamos lutar, para a gente alcançar o chamado que Deus tem para a nossa vida. Então a oposição vem. A gente não pode achar que o caminho vai ser tranquilo, suave, você está caminhando ali tranquilamente. Não, vai vir oposição, vão vir lutas. E a gente tem que estar posicionado para isso. Glória a Deus. Só que viver em luta, irmãos, é cansativo, não é? Lutar cansa. Às vezes você seguir o cardume é mais confortável. Você nadar contra a correnteza ali, na direção contrária do que o mundo está vindo, vai exigir de nós um esforço, uma luta. E isso acaba sendo desconfortável, porque ninguém gosta de se esforçar, né? Falar de esforço, eu lembro até de academia, misericórdia. Tem alguém, além do Fábio aqui, alguém gosta de academia, gente? Eu vou orar por vocês, e no final do culto eu vou chamar o Ministério de Intercessão para orar por vocês, sabe? Porque eita, troço terrível, cara. Mas o que acontece? No final, né? No final, quando você vai lá e vai na academia, pelo menos 3 vezes na semana, você vai ter um resultado. Amém? Tem um resultado lá no final. Você vai ter mais saúde, você vai perder uma barriguinha e tal. Da mesma forma, irmãos, quando a gente se esforça, né, no caminho, se esforça no reino de Deus, também há um resultado. Amém? Existe um prêmio, existe uma coroa para a gente alcançar. Então vale a pena, irmãos. Né? Vale a pena eu e você, nós abrirmos mão de alguma coisa. Vale a pena eu e você nos esforçarmos. Vale a pena a gente realmente, sabe, levar a sério a nossa caminhada. Não vai ser em vão o seu esforço em oração, não vai ser em vão o seu jejum, não vai ser em vão o seu posicionamento, não será em vão. Glória a Deus. Amém? Voltando para o BO aqui, versículo 30. Capítulo 21, versículo 30. Toda a cidade ficou em grande alvoroço, e o povo veio correndo. Agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. Então, olha a situação aqui, né? Irmãos, aqui o povo não ficou aquela situação de empurra, não é aquela confusão light, não. O negócio aqui foi pesado. O texto é claro, eles tentaram matar Paulo. Eles fecharam o templo e começaram a espancar Paulo. Se não chegasse o comandante, os soldados, os centuriões, centurião aqui são soldados que comandam grupos de 80 soldados. Então, a hierarquia ali militar de Roma tinha lá o comandante, o centurião e os soldados. Então, tinham vários centuriões e vários soldados. A confusão foi tão grande que foi para lá comandante, vários centuriões, e se tinham vários centuriões, cada centurião estava com 80 soldados. Então, tinha uma multidão ali, irmãos. Tinha bastante gente. Paulo ia ser morto ali naquele lugar. E ele ia ser linchado até a morte. E aí chegou o livramento, né? Porque a gente vai passar por situação difícil, mas Deus está com a gente. Amém? Deus vai estar com a gente. Então, Deus providenciou ali que, né, isso chegou aos ouvidos do comandante, e aí ele foi para lá com a tropa toda para impedir que o pior acontecesse. Irmãos, às vezes a vida vai bater forte na gente.
Às vezes a vida vai bater forte, a gente tem que estar preparado para aguentar a pancada e continuar. Amém? A gente não pode parar, a gente não pode ser daqueles que retrocedem. Quando eu vi esse texto, muitas vezes quando eu vejo a vida de Paulo, eu já vi texto de Paulo aqui, não lembro onde está, que espancaram ele e ele ficou desacordado, espancado. E aí o pessoal foi acudir ele. Quando o pessoal acudiu, que ele retomou a consciência, o que ele fez? Limpou a roupa e voltou para a cidade de onde espancaram ele para poder pregar de novo. Esse era Paulo. Eu me lembrei de um filme, Rock 5, não sei quem viu o Rock 5. Ele tinha um filho meio Nutella nesse filme, né? E aí ele vai lá dar um conselho. Esse conselho tem muito assim vídeo na internet só com esse corte dessa fala do Rock, que é muito bacana. Eu peguei um trecho aqui da fala dele, que é o seguinte, ó. Ele fala para o filho dele o seguinte, ó. Você, eu, ninguém vai bater tão forte como a vida. Mas não se trata de bater forte. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Eu lembrei disso aqui, irmãos, porque é isso que fala de alguém que é forte, que é resistente, que é resiliente. Paulo era um cara casca grossa. E quando a gente vê os homens e mulheres de Deus na Bíblia, eles são fortes. Sabe? Existe uma ilustração a respeito da igreja, que a igreja é um hospital. E amém, a igreja é um hospital. Nós estamos prontos aqui para receber os feridos, receber aqueles que estão doentes, para que eles possam ser cuidados, sarados. Mas, irmãos, o nosso posicionamento enquanto corpo de Cristo não é de alguém que está aqui para ser tratado e cuidado o tempo todo. Não é a posição de um paciente, é uma posição de soldado. Eu e você, nós somos chamados para guerrear, para sermos fortes. Nós não somos chamados para sermos pessoas frágeis, que a todo momento estamos, cambaleando, precisando de um cuidado, de uma palavra de conforto. Amém, o cair é de Deus, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas nós temos que ser fortes, irmãos. Maduros, preparados para a guerra. Você quer entender o seu posicionamento em Cristo como igreja? Leia o livro de Efésios. Paulo ali pega o livro de Efésios, ele vai falando do nosso posicionamento em Cristo, como a gente deve se portar em meio à nossa família, na nossa comunidade, em Cristo. E lá no final do livro de Efésios, ele vai falar da armadura de Deus e da oração. Porque esse é o nosso posicionamento. Estarmos prontos para lutar. Amém? Então, nós precisamos ser fortes. Josué, quando ele se deparou com aquela situação de ter que substituir Moisés. Olha o desafio, irmãos. Substituir Moisés. Esse era o desafio de Josué. Será que ele tremeu na base? Tremeu, ficou desesperado. E o que Deus falou para ele algumas vezes? Seja forte e corajoso. Eu creio que é isso que Deus está falando para mim e para você essa noite. Seja forte e corajoso. Então, eu creio que, não só eu, mas creio que vocês têm desafios aí na vida de vocês. Seja forte e corajoso. Deus vai te forjar. Amém? Beleza, aí chegou o comandante para conter a confusão. Versículo 33. O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. Olha a profecia de água aqui se cumprindo, né? Então perguntou quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando, mate-o. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, seria possível dizer algo para o Senhor? Então Paulo ali teve a oportunidade de falar, ele teve a permissão de dar o seu testemunho. O comandante pediu para o povo falar, o que está acontecendo aqui? O que esse cara fez? Por que vocês estão querendo matar ele? E aí uns falavam uma coisa, outros falavam outra, e era tudo muito sem coerência. Não tinha lógica. Então não adiantou muito. O comandante continuou sem saber o motivo daquela confusão.
E aí Paulo pediu a palavra e ele falou, tá, vou deixar esse cara falar aqui para ver se eu consigo entender o que está acontecendo nesse lugar, né? Por que está acontecendo essa loucura aqui? E aí a gente vê aqui a mão de Deus, né? Diante de toda essa oposição, diante de toda essa resistência, a vontade de Deus prevalece. Qual era a vontade de Deus? Que Paulo fosse lá e testemunhasse. E Paulo teve a oportunidade de testemunhar. Abre a sua palavra, vamos seguir aqui para o capítulo 22 agora. Eu vou ler aqui o testemunho de Paulo. Atos 22, versículo 1. Paulo fala assim: Irmãos e pais, escutem agora o que tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Paulo continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco, e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei: Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem, contudo, perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: Levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, chegando perto de mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele. Porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi o Senhor. Ele me disse: Ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as capas dos que o matavam. Mas ele me disse: Vá, porque o enviarei para longe aos gentios. Até este ponto, a multidão ficou ouvindo, mas quando Paulo disse isso, começaram a gritar bem alto: Fora com ele, mate-o, porque ele não merece viver. Enquanto eles gritavam, tiravam as suas capas e jogavam poeira para o ar. Então, irmãos, a multidão ficou enfurecida. Paulo teve a oportunidade de testemunhar, e ele testemunhou de tudo, falou de toda a experiência que ele teve, falou que ele testemunhou ali Cristo ressurrecto. Ele viu e ouviu Jesus. Ele contou todo o processo onde ele foi transformado de alguém que perseguia o caminho, que é o Evangelho, e passou a ser alguém que anunciava o Evangelho, só que o povo ficou maluco ali, e aí eles queriam matar ele mais ainda. Por quê? Porque ele falou na ressurreição.
Muitos ali não criam na ressurreição. E para eles era terrível aquilo ali, eles queriam que Paulo fosse morto. E aí, no versículo 24, fala o seguinte: o comandante ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo estavam gritando assim contra ele. Então o comandante continuou sem entender. O comandante ouviu o povo, cada um falava uma coisa. Ouviu Paulo, viu o testemunho, mas não entendeu. Eu não estou entendendo qual o motivo desse povo querer esse homem morto. Eu não estou vendo nada que ele fez que justifique esse povo clamar para que ele seja morto. Então ele pensou o seguinte: beleza, eu vou mandar prender esse cara, eu vou torturar ele, que aí ele vai ter que dizer. E aí esse açoite aí, irmãos, é o mesmo açoite pelo qual passou Jesus. É um açoite que o cara corre até risco de morrer. É um açoite pesado. E aí Paulo vai ser recolhido ali para ser torturado. E aí ele manda. Só que o que acontece? Enquanto Paulo está sendo conduzido pelo centurião para ser açoitado, o que Paulo faz? Aí a gente vê que a graça de Deus, né? Como é que Paulo está sendo iluminado ali pelo Espírito Santo. Paulo faz uma pergunta para o centurião. E essa pergunta muda tudo. Está lá no versículo 25. Quando estavam amarrando com correias, Paulo perguntou ao centurião que ali estava: será que vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Essa pergunta muda tudo, irmãos. O centurião ficou assustado aqui com essa pergunta. Por quê? Porque um cidadão romano, ele não podia ser nem preso, quanto mais açoitado, sem que antes ele fosse julgado, porque um cidadão romano ele tem direitos. Só diante do tribunal, se ele for condenado, aí sim ele pode acontecer alguma coisa com ele. Mas não é assim de qualquer jeito, pegar o cara e açoitar e torturar, não. Ele não podia nem estar sendo amarrado ali. Já estavam descumprindo a lei ali. E aí o centurião ficou preocupado e correu para falar com o comandante. Vê aqui no versículo 26. Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse: o que é isso que o senhor está prestes a fazer? Saiba que aquele homem é cidadão romano. Então o comandante veio e perguntou a Paulo: diga-me uma coisa, você é romano? Paulo respondeu: sou. E o comandante disse: eu tive que gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania. Ao que Paulo respondeu: pois eu sou de nascença. Porque de nascença é uma hierarquia maior, tá? Porque a cidadania romana tinha dois tipos: o de nascença e aquele que conseguiu adquirindo, comprando, né? E aquele que tinha uma cidadania romana de nascença, ele tinha mais direitos que o cara que tinha conquistado. Então Paulo ainda dá aquela esnobada: eu sou de nascença. Imediatamente, versículo 29, imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo com açoites. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano, porque tinha mandado amarrá-lo. Então ele já percebeu: fiz besteira aqui, né? Mandei amarrar um cidadão romano. O que eu fiz aqui? E aí a tortura foi cancelada. O comandante cancelou a tortura e foi lá e falou assim: então beleza, eu vou ter que colocar esse cara aqui diante de um julgamento agora. E endereçou ele para um julgamento do Sinédrio, né? O mesmo julgamento, o mesmo tribunal ali, formado pelo Sinédrio, que condenou Estevão ao apedrejamento. Então a situação não ficou tranquila para Paulo ainda não. Ele se livrou ali dos açoites, né? Mas a situação ainda estava difícil. Beleza, então capítulo 23, vamos avançando aqui, a gente vai ler bastante aqui, irmãos, beleza? Capítulo 23, versículo 1. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse, aqui é Paulo já se defendendo diante do Sinédrio: meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou os que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Então Paulo nem bem começou a falar ali, já deram um tapa na boca dele. A gente pode perceber que o ministério apostólico de Paulo não tinha glamour, né? Era uma caminhada ali
que Paulo percorria, que ele se deparava com humilhação, ele se deparava ali com afronta, com injustiça. Paulo não merecia estar passando por nada disso, mas ele estava ali firme. Ele estava seguindo em frente com os planos de Deus. Talvez, irmãos, muitos ali que tivessem no lugar de Paulo, poderiam estar falando, quer saber? Eu estou tentando fazer a vontade de Deus. Deus mandou vir aqui pregar. Só que está acontecendo esse monte de coisa aqui comigo, não vai dar não, né? Eu tentei, pode até falar, eu tentei. E aí, irmãos, a gente tem que aprender com esses homens que foram forjados em meio a dificuldades, para que qualquer coisa não venha tirar eu e você da direção do nosso chamado, que às vezes a gente desiste tão fácil, né? Às vezes a gente vai lá e qualquer coisa faz a gente desistir, dar um passo atrás, recuar. E aí Paulo não, Paulo estava avançando. Só que, irmãos, o que acontece? Ninguém é de ferro, né? Às vezes a gente chega no nosso limite. E aí a gente pode perceber aqui, lendo a palavra, que Paulo chegou no limite dele aqui. Quando ele recebeu esse tapa na cara, aí a carne deu aquela aflorada. Aí o que ele fala para o sumo sacerdote aqui? Ele fala o seguinte, ó, versículo 3. Então Paulo lhe disse: Deus há de ferir você, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei, e contra a lei ordena que eu seja agredido? Então a paciência de Paulo aqui estourou. E ele vai lá e fala assim, ó, Deus há de ferir você, sua parede branqueada. Até para ofender, né? Paulo é bíblico, né? Teologicamente correto aqui. Foi uma ofensa top aqui, né? Que ele chamou o cara de parede branqueada. Paulo está fazendo uma referência aqui aos sepulcros caiados. O que é sepulcro caiado? Era sepulcro pintado de cal. Por que eles pintavam os sepulcros de branco? Porque tinha lá uma lei cerimonial que se alguém tocasse num cadáver, ele estava cerimonialmente impuro. E aí o cara não podia ir no templo, adorar a Deus, ele tinha que passar por uma série de requisitos ali, de situações para que ele fosse de novo purificado. Então era uma dor de cabeça. Então o que eles faziam? Eles pintavam ali os sepulcros de branco para que ninguém, por acidente, encostasse numa tumba ali no sepulcro. E aí eles pintavam de branco. Então Paulo, na verdade, estava chamando esse sumo sacerdote de hipócrita. Ele está falando, você está aí, ó, com essas roupas bonitas, né, nessa posição, tal, tá um sepulcro pintadinho de branco, todo bonitinho, mas na verdade, por dentro, você é só podridão. Você está cheio de podridão aí por dentro. Você é um cara hipócrita. É isso que Paulo falou para ele. E ainda foi além, né? Paulo ainda falou para ele, Deus há de ferir você. E aí, só abrindo um parênteses aqui, né? Tem um estudioso chamado Joséfo, isso não está na Bíblia, tá? Mas ele é um historiador, que ele fala que pouco tempo depois desse episódio aqui, esse sumo sacerdote Ananias, ele foi encontrado morto lá no palácio de Herodes. Tem um grupo de zelotes, que é uma seita religiosa, que eles eram radicais, e eles militavam muito contra Roma. Eles eram uns caras bem barra pesada ali, eles andavam com umas adagas e tal, então eles eram dispostos até a matar em nome de Deus ali. E eles foram lá e encontraram o sumo sacerdote escondidinho, lá no castelo, eles foram lá e cancelaram o CPF dele. Então, essa profecia acabou se cumprindo, né? O sumo sacerdote teve esse destino terrível aí de ser morto ali, de modo vergonhoso ali para um sumo sacerdote, porque ele não honrou a posição de sumo sacerdote, né? Era um cara corrupto que olhava mais por conta da corrupção para os interesses de Roma do que para as questões que cabia a ele, né, como sumo sacerdote do povo de Deus. E voltando aqui para a palavra, né? Paulo chama ele de parede branqueada, só para também a gente saber que essa alusão aqui, essa referência também foi feita por Jesus. Lá em Mateus, capítulo 23, versículo 27, Jesus ele denuncia a hipocrisia dos escribas e fariseus da seguinte forma: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. E Ananias era um sumo sacerdote realmente hipócrita.
Beleza, então, voltando aqui para o texto, aqui para o Sinédrio, a posição de Paulo, que já estava difícil, ficou pior ainda, né? Porque ele acabou de atacar o sumo sacerdote, né? A posição mais alta ali do Sinédrio. E aí, o que acontece? No versículo 4, eu acho que ali a adrenalina baixou, e aí Paulo dá uma corrigida ali na situação. Versículo 4. Os que estavam ali perguntaram a Paulo: você está insultando o sumo sacerdote de Deus? O povo estava falando bem assim: você está maluco? O que você está falando aí, Paulo? E aí Paulo respondeu: eu não sabia, irmãos, que ele é o sumo sacerdote, porque está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Como Paulo sabia que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. E aqui, mais uma vez, a gente vê Paulo sendo iluminado pelo Espírito Santo. Porque aqui, irmãos, ele estava numa situação complicada. Ele ia ser condenado de forma unânime ali pelo sinédrio. Estava todo mundo contra ele. Mas o que ele fez? Ele fala: eu sou fariseu e eu estou sendo acusado, condenado por crer na ressurreição. E o sinédrio era dividido entre saduceus e fariseus. E a linha dos saduceus era totalmente contra a ressurreição, o pensamento da ressurreição. E a linha dos fariseus cria na ressurreição dos mortos. E aí o que aconteceu? O sinédrio se dividiu. E aí, aquela decisão que ia praticamente ser unânime ali dele ser condenado, a situação se transformou ali. E começaram a brigar entre eles. A gente pode ver aqui, ó, no versículo 7. Ditas essas palavras, começou uma grande discussão entre fariseus e saduceus, e o sinédrio se dividiu, pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, muita gritaria no sinédrio, e levantando-se, alguns escribas que eram do partido dos fariseus discutiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum, e se de fato algum espírito ou anjo falou com ele. Então já tinha uma galera lá achando que Paulo era inocente. Como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Então, aconteceu ali que Paulo acabou ganhando um fôlego. Aquele julgamento foi cancelado, porque começou uma discussão tão grande ali naquele lugar, uns achando que Paulo era culpado, outros que não era, e aí o comandante pegou Paulo, levou ele de volta preso, porque eu, sabendo que Paulo era cidadão romano, eu vou tirar logo esse cidadão romano daqui, porque se o seu negócio aqui piorar, não vai dar ruim para mim. Sob minha responsabilidade, ninguém vai matar um cidadão romano, sem julgamento. Porque ele viu que o julgamento ali não ia acontecer, começou uma confusão terrível. Mas a situação de Paulo continua terrível. A situação de Paulo aqui, irmãos, é a situação similar a um cara que está aguardando, é como se fosse aquele cara num lugar que tem pena de morte, né? Um cara que está esperando a condenação dele. Era assim, a situação aqui é como se fosse uma questão de tempo. Ele ganhou um pouco de tempo a mais aqui, mas a situação era terrível. Então, por mais que a gente veja que Paulo era um cara forte, que Paulo era um cara determinado, obediente a Deus, Paulo era humano. Então eu creio que Paulo estava sentindo aqui medo da situação. Pavor. Paulo era humano, irmãos, como eu e como você. E aí, irmãos, olha que coisa linda esse versículo 11, que está logo na sequência aqui. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Então, olha que coisa linda. Diante dessa situação terrível que Paulo estava vivendo, Jesus se pôs ao lado dele. Na noite seguinte, Paulo não estava sozinho não, irmãos. Jesus estava ali com ele. Falando o quê? Coragem. Coragem, Paulo.
do mesmo jeito que você testemunhou ali, ó, aqui em Jerusalém, você ainda vai testemunhar lá em Roma. Jesus está falando, esse não é o seu fim. Por mais que as circunstâncias estejam mostrando que está tudo difícil, tanta gente querendo te condenar aqui nesse lugar, parece que você está sozinho, mas eu estou contigo. Esse não vai ser o seu fim. Você não vai morrer nesse lugar. Você ainda vai sair daqui e vai testemunhar lá em Roma. Eu queria que você guardasse esse versículo, irmãos. Jesus falando, coragem. Coragem. Talvez exista algum sinédrio se levantando contra a sua vida nesses dias. Talvez exista aí alguma luta que você está passando. Eu queria que você entendesse, você não está sozinho. Eu queria que você recebesse essa palavra no seu coração. Coragem. Coragem. Porque dentro de você habita o Espírito Santo, que é especialista em lidar com situações impossíveis. Que vai te dar inspiração para sair de qualquer situação impossível. Amém? Queria que você ficasse de pé aí no seu lugar. Feche os seus olhos. Deus está te falando essa noite. Coragem. Seja forte e corajoso. Queria que você pensasse agora numa dificuldade, numa luta, algo que você tem buscado em Deus, que talvez tenha sido tão difícil. Você tem orado tanto, mas parece que não acontece. Parece que o resultado não chega. Talvez é alguém pelo qual você tem orado, um familiar, um amigo. Deus está te dizendo essa noite, coragem. Continua lutando por ele. Continua orando por ele. Talvez o seu casamento precise de um socorro. Deus está te dizendo essa noite, coragem. Lute, porque você não está sozinho. Eu sou contigo. Irmãos, eu não sei qual é a sua luta, qual é a sua dificuldade, mas Deus sabe. Eu quero te dizer que Deus sabe. Você não está escondido aos olhos do Senhor. E o braço dele não está encolhido. Seguro estão os braços daquele que não me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Seu coração meu vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és descanso.
Amém. Irmãos, eu não vou nem fazer um apelo, porque eu creio que todos nós temos aí uma luta, temos um desafio. Todos nós precisamos do Senhor, precisamos do favor dele, do socorro. Eu queria que você, no seu lugar mesmo, colocasse as mãos para o céu, assim, recebendo algo da parte de Deus agora. Eu queria que você cresce agora nessa oração. Vamos orar juntos aqui agora. Ah, Deus, nós te louvamos, Senhor. Reconhecemos o seu favor nas nossas vidas, Pai. Ah, Pai, nós queremos declarar Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Se estamos aqui de pé, Senhor, é porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Ah, Deus, obrigado pela grandiosa obra que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, Pai. Ah, Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixou, Pai, perecer no caminho, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor não deixou a nossa fé se apagar, Pai. Deus, eu quero colocar diante do Senhor agora, Pai, a dificuldade de cada irmão aqui essa noite, Deus. E a minha dificuldade também, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nas nossas lutas, Pai. Na nossa luta contra o pecado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos faz vencer nossa carne, Senhor. Faz, Deus, dobrar nossa vontade, a Tua vontade, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Purifica o nosso coração, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nos fortalece na fé, Pai. Nos faz nos posicionar, ó Pai, em Cristo, Pai, para as lutas, para as batalhas. Venha nos revestir, Pai, com Tua armadura, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Ah, Senhor, que dia após dia, Pai, nós venhamos nos posicionar orando, Pai, diante de Ti, Senhor. Faz-nos lembrar, ó Pai, das lutas, ó Pai, que nós porventura tenhamos desistido delas, Pai. Faz-nos lembrar, Senhor. Ah, Deus, devolve a esperança, Pai, aquele que está sem esperança, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que não é na força do nosso braço, mas é na força do Senhor, ó Pai, que nós vamos vencer as batalhas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos colocar diante do Senhor cada luta, cada desafio, Deus. A vida daqueles que nós temos lutado, Pai. Ah, Deus, que eles venham ser alcançados para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós declaramos, ó Pai, que nós vamos nos alegrar com eles em Cristo, Pai. Nenhum deles vai ser deixado para trás, Senhor. Nenhum deles será deixado para trás, Senhor. Ah, Pai. Nossas famílias, ó Pai, estão diante do Senhor. Nosso casamento, Pai. As nossas finanças, ó Pai. Nós colocamos diante do Senhor, Pai, cada desafio. A faculdade que nem chegou ainda, Pai. Ah, Deus, nós vamos vencer tudo na força do Senhor, ó Pai. Porque nós não confiamos em nós mesmos. Nós não confiamos em carros e cavaleiros. Mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Nós confiamos no Deus forte e poderoso. No Deus que vence as batalhas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso?